Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futura Renda. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco do que são fundos imobiliários. Fundo de investimento imobiliário, ou FIIs, nada mais é do que um fundo de investimento que possui imóveis físicos ou ativos do setor imobiliário em carteira. Como que funciona? Um fundo imobiliário capta recursos dos investidores através de venda de cotas. Então os investidores adquirem cotas desse fundo imobiliário. O fundo imobiliário pega esse montante arrecadado e adquire ativos, propriedades do setor imobiliário. Isso pode ser imóveis ou títulos de renda fixa, atrelado ao setor imobiliário. Esses imóveis ou esses ativos vão gerar renda, ou no caso de imóveis, o fundo irá receber aluguel. Esse dinheiro entra para o fundo imobiliário, que tira todas as despesas administrativas e operacionais e distribui os lucros proporcionalmente para os acionistas. Quanto mais cotas o investidor tiver, maior será o valor recebido. E quais são os tipos de fundos imobiliários existentes? Basicamente são três. Podem ser fundos de tijolos, fundos de papéis ou fundos híbridos. Fundos de tijolos leva esse nome porque investe em imóveis propriamente ditos, ou seja, o fundo imobiliário compra participação em shopping center, em algum escritório corporativo, em algum galpão logístico, agências bancárias, etc. Os fundos imobiliários de papéis têm esse nome porque não investe em imóveis propriamente dito. É um fundo de recebíveis imobiliários, ou seja, ele investe em títulos de renda fixa que são atrelados ao mercado imobiliário, como por exemplo os CRIs e os LCIs. Os fundos híbridos são fundos mistos, ou seja, eles investem tanto em imóveis quanto títulos imobiliários ou até mesmo cotas de outros fundos imobiliários. Bom, e quais são os custos, taxas e impostos envolvidos nesse investimento? Para investir em um fundo imobiliário, obrigatoriamente você tem que abrir conta em uma corretora de investimento. Hoje, as principais corretoras do Brasil estão com taxa de corretagem zero para investimento em fundos imobiliários. Ou seja, você não vai pagar nenhuma taxa adicional à corretora por estar comprando esses ativos. Quais impostos que você tem que pagar quando investe em um fundo imobiliário? Atualmente, os rendimentos recebidos dos fundos imobiliários são isentos de tributação de imposto de renda. No caso de vendas das cotas com lucro, é necessário pagar imposto de renda de 20% sobre esse lucro obtido. Entendi, mas por que investir em fundos imobiliários? Baixo custo mínimo de investimento. A partir de R$ 5,00 você já consegue comprar algumas cotas de fundo imobiliário, mas não são todos que são nesse preço. A grande maioria é negociada na faixa dos R$ 100. Você tem uma dupla rentabilidade. Você ganha com os proventos mensais recebidos, mais uma possível valorização das cotas. Liquidez. O mercado de fundos imobiliários hoje é muito líquido. Você consegue facilmente fazer a compra e venda das suas cotas através da corretora. Volatilidade controlada. Historicamente, os fundos imobiliários têm uma volatilidade menor do que as ações. O que é volatilidade? É a variação do preço. Então, o valor da cota oscila menos, tanto para cima quanto para baixo. O que, de certa forma, pode ser bom, principalmente para quem está iniciando no mundo dos investimentos. Além da diversificação. Com uma única cota de fundo imobiliário, você consegue ter participação em vários imóveis, na qual esses imóveis têm vários inquilinos. E quais são os riscos envolvidos? Como já foi dito, a própria flutuação das cotas. O valor da cota do fundo imobiliário pode tanto desvalorizar quanto valorizar no decorrer do tempo. Há o risco também da vacância, ou seja, algum imóvel do fundo ficar desocupado, além também da inadimplência. Daí a importância de comprar um fundo imobiliário diversificado, que a gente chama de multi. Um fundo imobiliário com mais de um imóvel, tenha mais de um inquilino em mais de uma região. Então, se o fundo imobiliário tem 10 imóveis, um desse imóvel fica desocupado, ou seja, ele tem vacância, você tem outros 9 imóveis que estão gerando renda. O mesmo vale para a inadimplência. Se você tem 10, 15 inquilinos, um desses inquilinos deixa de pagar, tem os outros que estão pagando. Então é muito importante que tenha a diversificação. Outro grande risco é olhar apenas para o dividend yield. O que é o dividend yield? O valor recebido pela cota dividido pelo valor total do fundo. Se o fundo imobiliário custa R$100 e ele paga R$1 de provento, o dividend yield dele é de 1% ao mês. Na média, os fundos imobiliários pagam de 6 a 7% ao ano, que é muito mais do que a taxa Selic atual. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acha que tem interesse.